Olá, pessoal. Estamos começando mais um EduCast. Eu sou o professor Marco Aurélio, aqui do Educac Brasil. A gente vai estar conversando hoje com o farmacêutico bioquímico, Dr. Mauro Fernandes. Uma honra. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre empreendedorismo, os momentos empresariais, comportamento. Mauro, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui. A gente estava falando aqui antes do podcast que toda vez que eu venho aqui, né, já estamos aí na segunda, a gente sempre faz uma reflexão, uma retrospectiva do momento das duas empresas, eu pela Labsa e você pela Educac, e o quanto as nossas empresas mudaram nesse tempo, né? Bastante. Que bom para melhor, que bom crescendo, mas é sempre impressionante aí a velocidade que as coisas mudam. Vamos fazer uma retrospectiva maior ainda, né? Porque a gente começou conversando há uns bons anos atrás, pelo menos 2018, o Educac ainda funcionava, né, em outro lugar, lá no Premium Center, era basicamente uma sala, né? E a gente conversando sobre empresa, foi quando eu te convidei para ser professor do Educac, e tu falou assim, eu não sou professor. Tu já tá se sentindo, de alguma forma, professor? Não, eu continuo me enxergando ainda mais como um mentor. Inclusive, um dos primeiros ensinamentos, um trato que eu faço com a minha turma aqui no Educac, é que eles não podem me chamar de professor. Eles têm que me chamar pelo nome, né? E já para fazer uma certa inclusão e quebrar essa barreira que a gente observa que os alunos ainda têm, de no mercado profissional tá falando doutor, doutora, se colocar numa posição de inferioridade nesse sentido. Então a ideia é que eles quebrem essa barreira e eles ficam desconfortáveis ali no primeiro dia, eu fico corrigindo constantemente, depois eles quebram essa barreira, me chamam pelo nome. Quando a gente sai daqui, eles me encontram, eles até corrigem na hora de falar e esse é o intuito. Mas eu me vejo apaixonado pelo ensino, mas eu ainda não me vejo como professor, ainda como uma figura do professor. Mas é legal isso, né? Quando a gente está ali na frente, né, de colegas, né, e a gente passando um pouquinho da experiência, os olhos brilhando ali ajuda você, né, se motivar para continuar esse trabalho, né? Eu gosto muito disso quando eu tô dando as aulas. E uma das coisas que eles já me passaram, assim, para quem não sabe, o professor Mauro, o doutor Mauro, o Mauro, ele é professor do primeiro módulo da pós-graduação em análises clínicas aqui. E o que o aluno espera do primeiro módulo, né? Ele espera que você vá falar somente das análises clínicas. Exato. E você vai dizer, o que é a hematologia, o que é a microbiologia, o que é isso, o que é aquilo, como funciona o laboratório. E aí tem uma experiência totalmente diferente, né? Aí vem a minha primeira pergunta. Por que tratar de assuntos como comportamento, tratar de assuntos como o perfil profissional antes de começar um assunto técnico? A gente diz assim, né? Tem tudo a ver com profissional e ao mesmo tempo acham que não tem nada a ver com profissional. Uhum. Eu gosto sempre de contextualizar nas minhas turmas, e eu percebo pelo perfil das turmas e pelos alunos que a gente vê, que a maioria das crenças, a maioria das barreiras que eles têm de mercado diz muito mais com o comportamento deles do que com o conhecimento técnico ou com a busca pelo conhecimento. Eles estão aqui, eles estão fazendo a pós-graduação, eles estão buscando um lugar, ou eles estão buscando uma recolocação, uma promoção, ou simplesmente a vontade de aprender e se manter atualizado. Mas muitos eles não conseguem enxergar, né, e eu vejo isso com muita clareza, que o que falta é um pouco de autoconhecimento, é um pouco de perfil. E lógico, a gente traz toda uma experiência de algumas dicas também, que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nesse mercado, e que hoje é uma coisa já cada vez mais corriqueira. Eu costumo contextualizar e eu peço para eles fazerem uma retrospectiva dos últimos processos seletivos, e quem vem fazendo processos seletivos mais atuais, eles esbarram muito na questão de eu não tenho experiência,
Eu falei, tá, mas vamos lá. No processo seletivo que você fez hoje nas empresas, você chegou em alguma parte técnica? Não, eu nem fui chamado para essa etapa. Porque na maioria das vezes a empresa ela está mapeando o perfil do colaborador. Ele ela já é tá barrado ali. já é barrado ali. E eles não sabem, ficam perdidos. Hoje, sem sombra de dúvidas, no início eu dizia que ia ser algo inovador, mas hoje, sem sombras de dúvida, por toda a pesquisa que nós já fizemos de mercado, isso realmente é um módulo que é um diferencial dentro do Educac. E antes eu ainda me perguntava se o que eu estava oferecendo era algo de valor. A gente teve que esperar ali todas as avaliações das últimas 5, 6 turmas para realmente enxergar o quanto eles... Nossa, isso eu nunca aprendi, isso eu nunca vi em lugar nenhum. E hoje, cada vez mais, a gente contextualiza, a gente dá o ensinamento do autoconhecimento, a gente dá o ensinamento do perfil, a gente dá o ensinamento e contextualiza com o mercado de trabalho. Então, a gente apresenta situações reais onde eles param para pensar: ah, era sobre isso essa dinâmica? Eu falei, é isso que eles estão querendo mapear em você, você sabe? E muitos nem se conhecem. Exato. A ponto de entender assim, onde ele é bom, onde ele não é. Perfeito. Mas para tu chegar nisso, Mauro, chegar nesse nível de mentoria que você faz para os alunos e para quem te procura, como foi essa caminhada da tua busca pessoal, da tua busca do autoconhecimento, a ponto de estar ajudando alguém agora? Como eu falei, né? Como a velha história. Não tem nada a ver com o pessoal, tem tudo a ver com o pessoal. Não tem nada a ver com o profissional, mas tem tudo a ver com o profissional. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava muito insatisfeito com a minha empresa. Eu estava muito insatisfeito com a minha vida em geral, com vários aspectos, e procurando ali um norte, né? E insatisfeito com tudo. Como a empresa estava andando, como o mercado estava andando, como estavam acontecendo as coisas na minha vida pessoal. E aí me indicaram um curso. Eu fui para um curso sobre autoconhecimento e que eu não sabia nem o que eu ia ver lá, porque eu nunca tinha parado para, de fato, abordar isso. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de execução, sem mimimi, sem frescurite, todos os termos que a gente encontra hoje no mercado, e não é sobre isso. E eu pensei ainda assim quando eu fui para o curso. Na pior das hipóteses, eu vou aprender algo para aplicar na minha empresa. E, de fato, se aplica na empresa. Mas houve uma mudança pessoal. Uma mudança totalmente pessoal, na verdade. Você vira um observador da sua vida com autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu bato muito nas minhas aulas. Você vira o seu grande protagonista e você entende que, de fato, o problema está com você, não está com o mundo. E, a partir disso, você consegue buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais orientação. E, hoje em dia, eu acho que o mundo está muito preparado para esses acessos. Eu costumo falar isso nas nossas turmas aqui do Educac. Gente, hoje vocês podem pegar um celular, me mandar um WhatsApp, ou mandar um WhatsApp para o professor Marcos, pedindo uma dica, tirando uma dúvida, pedindo ajuda. Sim. Na nossa época... A gente é bem acessível. Na nossa época, quando eu queria falar com alguém que estava lá em São Paulo, ou que era alguém que eu admirava muito, não tinha essa opção. Nem os eventos presenciais que a gente vê hoje, as aulas de mentoria, os cursos, você não tinha nada disso. Verdade. Então, ficou uma coisa muito simples de ser utilizada. E poucos utilizam. E eu aprendi nesses 5 anos, estudando, fazendo curso, me aproximando de pessoas melhores que eu, que tudo é uma questão de movimento. Eu acho isso. Você pode até, no seu movimento, você às vezes ir um pouco para trás para depois ir para frente ou algo do tipo. Mas se você não se movimenta, se você não age, se você não tem o verbo ação na sua vida de fazer algo diferente, você não tem como esperar resultados diferentes. E isso foi o que eu mais pude aprender. E eu digo mais, eu costumo falar o seguinte aqui. Eu gastei muito tempo e muito dinheiro aprendendo coisas que me geraram pouco valor. E eu gastei pouco dinheiro e muito tempo
aprendendo coisas que me geravam muito valor. Se eu tivesse talvez investido um pouquinho mais e ter entendido que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, o meu caminho ele seria muito mais curto. E provavelmente hoje a gente também estaria muito mais longe. Mas a jornada é essa também, né? É a experiência que vai te mostrar o caminho que você deveria percorrer, né? A gente precisa levar umas porradas também para aprender como se alinha, né? No caminho, né? É aquela questão do ser humano, né? Ele aprende pela dor ou com amor. Geralmente nós estamos aqui pela para dor. tentar ajudar pelo amor, né? Tentar dar dica, mostrar o que nós erramos, mas aprende quem quer. Agora, é legal isso que você falou em relação às questões da autorresponsabilidade, assim. Nós somos farmacêuticos, né? E cada um seguiu ali o seu caminho e tal. Temos as nossas conquistas, os nossos perrengues. Mas a gente vê muito, e eu vejo isso muito, muitos colegas que às vezes chegam comigo para conversar, para também querer algum conselho e tal. Muito por conta da procura de uma especialização e tal. E eu vejo a eterna reclamação, sabe? Tipo assim, é porque o sindicato... O vitimismo, né? O O mundo é o sindicato não luta pela gente. Porque o conselho não nos valoriza. E assim eu tô ruim por causa disso. Tipo isso, sabe? E isso tem me incomodado bastante, assim. Aí eu vejo, beleza, e o que você está fazendo por você nesse momento? Não, eu quero uma pós-graduação nisso, nisso, nisso. Então vai lá e faça. Mas eu não sei se eu quero essa mesmo. Talvez eu queira essa. Faz as duas, faz uma primeiro, depois faz a outra. Você vai ter tempo para isso, né? Todo investimento em conhecimento ele vai ser utilizado de alguma forma. Então, eu ainda vejo muito sabe, essa coisa de colocar a culpa dos seus problemas, né, nas suas entidades de classe, ou quem que seja, ou no governo, ou em quem que seja, mas a pessoa também não está fazendo essa ação de trabalhar por ela mesma, né? Eu admito que nos últimos 5 anos, assim, eu abomino esse tipo de comportamento. Se eu encontrar alguém assim que tem esse tipo de comportamento, eu prefiro correr para o outro lado. E isso é uma coisa que para não estender essa conversa. Para não estender essa conversa. E é uma coisa que eu vejo, por exemplo, se algo mudou dentro da nossa empresa, foi tentar extirpar cada vez mais esse tipo de comportamento. E é impressionante como o resultado vem quando você age o contrário disso, né? Para você ter uma ideia, uma das políticas que nós colocamos lá na Labsa foi que em até 6 meses depois que os novos colaboradores entram, eles têm que fazer o mesmo curso que eu fiz. Legal. E a gente faz também toda uma análise de perfil. E tu não pode falar qual é o curso que você fez? Método CIS da FebraCIS. Eu indico, quem quiser me manda mensagem, acho que até consigo um descontinho. Pronto. Para fazer. Super indico. Mudança transformacional. Essa é uma das... Ainda vou fazer o curso. Em todas as esferas da sua vida. Não importa a sua experiência, sua idade, sua situação. Eu garanto que se você for de coração aberto, e ainda tem muitos que nem de coração aberto vão meio que forçado, mas eu garanto que é transformacional. Legal. E aí você decide se você quer seguir nessa jornada ou não. No nosso caso, principalmente eu segui. E uma das coisas que a gente faz no nosso processo seletivo, além dessa avaliação do perfil da pessoa e de colocar ela no curso nos primeiros 6 meses, eu faço questão de, na integração dela nos primeiros 2, 3 meses, eu ter um papo explicando o perfil dela. Então a gente explica para ela como ela é. Legal. E muitos não se enxergam dessa forma ou não sabiam. E à medida que eu vou explicando, eles... faz sentido, eu sou assim. E por que nós fazemos isso? Porque a gente entende que, após esse momento, você é autorresponsável pela sua conduta e pelas suas ações. E não adianta você colocar como desculpa o seu jeito, porque agora você tem consciência. E a consciência é o que traz a autorresponsabilidade. A partir do momento que você entende que você é assim, você tanto potencializa coisas boas. Por exemplo,
Eu não entendia, nos últimos 5 anos, ou até entender o meu perfil, que eu era uma pessoa que eu tinha facilidade para comunicação. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou bom em comunicação, eu potencializo a comunicação em prol do meu crescimento. Eu descobri que eu sou péssimo para detalhes. Então, revisar uma planilha, revisar um contrato, para mim, é algo extremamente cansativo. Eu preciso dedicar muito foco, muita atenção. Mas eu também descobri através disso que eu posso me cercar de pessoas que tenham esse olhar de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, porque é natural para algumas pessoas. Verdade. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. E aí você vai potencializando resultados, você vai potencializando entregas. E, consequentemente, quando você vive o seu perfil, você se sente mais à vontade. Quem não quer trabalhar num local onde todo mundo saiba como ele realmente é, as vantagens, as desvantagens, né, o trabalho, e você pode ser quem você realmente é nesse perfil. E a gente foi trabalhando isso. Então, zero vitimismo com autorresponsabilidade, entendendo quem você é. Eu acho que são os 3 grandes pilares para você ir atrás de todo o conhecimento técnico que você precisa. Verdade. Né? E por isso que a gente entende que esse primeiro módulo faz muito sentido nesse momento da vida. Porque eles vão seguir toda uma formação técnica, porém com essa visão. E como é que tem sido para ti, por exemplo, que já fez essas contratações? Aqui também a gente já começou a fazer dessa forma, né? A gente traça um perfil da pessoa para determinada função, né? Conversamos sobre o que a gente espera do perfil, o que a gente espera da pessoa, faz toda uma análise comportamental. Tu tem visto resistência nesse sentido, assim, de você encontrar as pessoas certas para o lugar certo, ou já encontrou o método certo para isso, assim? Não, nós temos. O maior problema é a boca do funil. Né? Se você pega 1000 candidatos, a sua probabilidade de conseguir achar alguém certo, ele é muito maior. Então, primeiro, a construção da vaga, sem dúvida. Mas a construção da vaga, não só em relação aos to-dos ali, é o que a pessoa vai fazer, mas também em relação ao que você espera do ponto de vista de perfil psicológico daquela pessoa. Antigamente, a gente dizia, eu quero uma pessoa atenciosa. Né? Eu quero uma pessoa atenciosa e detalhista para cuidar do meu financeiro. Eu quero uma pessoa comunicativa e extrovertida para cuidar do meu comercial. Basicamente... Você fala bem? Você né? fala... E as pessoas, tá contratada. E as pessoas ainda escreviam tradicionalmente naquele currículo comunicativo... Né? Proativo, comunicativo, responsável. Documentação completa e atualizada. Exatamente. Características comportamentais que você não tinha como validar aquilo que não fosse no máximo numa entrevista ou nos primeiros 3 meses você descobria que fez uma contratação errada. E aí nós começamos a trabalhar e entender que isso tem algo mais profundo. Eu também fui estudar essa parte de perfil comportamental para entender. Então, respondendo essa pergunta, hoje nós temos perfis muito mais assertivos. Chega para o nosso filtro final mais ou menos umas 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, quase sempre a gente tem um candidato com uma régua boa. A gente costuma dizer, e eu fazendo uma retrospectiva dos últimos 20 colaboradores da empresa que foram contratados, o 20º é muito melhor do que o primeiro. Porque a gente vai subindo a régua cada vez mais. E eu também aprendi que é melhor demorar para contratar e achar a pessoa certa do que agilizar. E ter que depois demitir rápido. Como o nosso curso, nossa empresa, a gente precisa trabalhar toda uma formação, a chance de eu errar é muito mais prejudicial para a empresa no médio e longo prazo. E a gente foi adaptando nossos processos seletivos. Então, hoje, parte da equipe não passa por mim. A própria equipe recruta para o setor dela. A gente já conseguiu chegar um pouco nesse nível. Como você chegou nesse nível? Cursos que eles fizeram, acompanhamento das entrevistas que eu fazia, entender de perfil comportamental para já ali na entrevista conduzir, apoio psicológico, às vezes, para a gente querer esmiuçar mais o perfil daquele candidato, provas práticas, porque eu acho que isso também agrega, né? Você tem que ter um mínimo do técnico ali, mas muitas vezes a gente prefere achar o perfil certo e ensinar o técnico do que contratar pelo técnico e errar no perfil.
Isso é muito mais prejudicial para a empresa no médio e longo prazo. E nós viemos melhorando cada vez mais esse processo. Então, hoje nós somos muito mais assertivos. A fórmula do bolo, ela está sempre mudando. Dá para melhorar? Sem dúvida nenhuma. Às vezes nós somos muito lentos. Às vezes, por uma conjuntura de volume de mercado, nós podemos talvez estar sendo injustos com algum candidato, porque ainda precisa ajustar algo ali no trabalho do recrutamento. Mas esse é o mercado, né? E as empresas, eu acho que o crivo de contratação, devido à legislação brasileira, devido à realidade, ela vai ser cada vez maior. E cada vez mais você vai pegar muita gente para pouca vaga. Sempre vai ser assim. É o que eu costumo dizer aqui dentro. Gente, seja você farmacêutico, biólogo, biomédico, todos os profissionais que nós temos contato hoje, no final das contas, tudo é uma questão de bons profissionais e profissionais que ainda tem que melhorar. Legal isso. E esse é o desafio, achar bons profissionais independente do momento. Tu falaste que essa mudança, né, dessa parte de fomentar uma nova cultura, de fazer essa busca de autoconhecimento veio de uns 5 anos para cá, né? Mas antes disso, tu vem de uma família de empreendedores farmacêuticos, da área das análises clínicas, né? Teu pai é farmacêutico, bioquímico também, empresário. Então, em algum momento, tu não era o CEO, né, Mauro e tal, não era o gestor, e em outro momento passou a ser. Falando um pouquinho dessa parte, até de sucessão, digamos assim, como é que foi essa transição de tu observar a tua família e, de repente, tomar as rédeas do negócio? Como é que essa responsabilidade chegou até tu? Eu tive uma oportunidade muito grande na época que a minha família teve laboratório, há 13 anos atrás. Eu ainda estava na faculdade quando a gente se conheceu, né? E meu pai me trouxe para dentro da empresa e já me deu um cargo de responsabilidade no sentido de que eu me tornei sócio muito cedo. Então, a empresa ela era metade minha, metade do meu pai naquela época. Tu tinha o quê? Eu tinha uns 25, 24 anos, né? Mais de 13 anos atrás, acho que 15 anos atrás, mais ou menos. 15, 16 anos atrás. A gente tá velho, hein, Mauro? Estamos velho. Estamos velho. Eu contextualizo com algumas situações aí. Há 20 anos atrás eu estava na faculdade. Da última vez eu perguntei na sala de aula que eu estava citando que eu usava a Barça para fazer trabalho no Mirador. colégio. A Barça. E aí teve gente que olhou e falou: o que é Barça, professor? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, é isso. Então, e eu brinco que quando eu entrei na empresa, né, eu fui para o cargo de maior destaque já desde a primeira vez. Brincadeiras à parte, eu fui para lavagem e esterilização dentro do laboratório. E depois eu fui para Lavar vidraria. E depois eu fui para parasitologia. E depois eu rodei todos os setores do laboratório do ponto de vista técnico. Olha, aprendendo pelo lado técnico. E aí eu acabei me identificando, depois de rodar tudo isso, fiz pós-graduação em citologia e acabei rodando até que comecei a cuidar um pouco da gerência de atendimento. Olha o comunicativo que eu nem sabia que era mais fácil. E acabei meio que assumindo essa interface com colaboradores, tendo contato com muitos funcionários. E por uma conjuntura onde o empreendedor, o empresário não era tão bem trabalhado, acabou que o laboratório em algum momento não deu certo. E foi quando eu decidi abrir a Labsa. E desde que eu abri a Labsa, eu já fui gestor. No início, numa gestão coparticipação, né? Então, eu diria, eu e meu pai, nós éramos 50-50, mas eu já atuava como gestor também, sempre me identificando muito mais com o lado do comercial do que do financeiro. E comecei a me destacar mais nessa área, até que em determinado momento houve uma transição onde eu fui assumindo um pouco mais por uma conjuntura de tempo, né? O momento empresarial, ele muda muito rápido. E aí eu, lógico, fui me atualizando. Hoje a Labsa tem 13 anos. E aí hoje eu brinco que eu estou como presidente da empresa, como diretor da empresa. Espero não ficar, porque eu espero que venha alguém melhor que eu. E hoje o grande trabalho, basicamente, é desenvolver pessoas, gerenciar conflitos e se cercar de gente boa para a tomada de decisão. Então, achar esses players são três desafios que parecem muito simples, né? Mas, basicamente, hoje é o que a gente trabalha. Tive a oportunidade, e isso também a gente já conversou, foi uma transição
de mudar o modelo de gestão comum em prol do crescimento. Então, hoje nós temos colaboradores que se tornaram sócios na empresa e que eu acho que foi uma baita escolha, deu muito certo. Hoje nós temos sócios, temos conselho de administração, temos figura de um CFO, que querendo ou não, eu não tomo as decisões sozinho hoje, eu encontrei alguém que é muito melhor que eu nessa área. Então, eu trabalho muito mais no conceito do estratégico e do comercial, ainda tenho muito contato com cliente e gente. Mas a verdade é que você vai evoluindo e você vai aprendendo. E se você me perguntar hoje se eu sou o melhor gestor, eu vou lhe dizer que não. Eu acho que eu sou o sempre melhor... aprendendo, né? Nós somos o melhor gestor para aquele momento. Mas eu acho que uma característica que nos faz cada vez mais a gente estar se atualizando, e aí se você for olhar do momento que a gente conversou lá atrás no Educac para hoje... Putz, é totalmente diferente. O Marco que hoje eu conheço é uma pessoa com uma cabeça muito diferente. E aí, se você falar assim, qual é o grande diferencial de um gestor? Eu acho que é identificar que você está sentado na mesa errada. Porque quando você sabe que você é o mais inteligente daquela mesa, ou se acha o mais inteligente daquela mesa, é hora de mudar. Você está no lugar errado, é hora de levantar, né? E não sentar naquele conformismo. E aí, eu acho que era o Steve Jobs que dizia isso, né? Que o mundo é dos inconformados. Então, à medida que a gente evolui, a coisa vai se alterando. E quando eu olho a Labsa para daqui 10 anos na frente, eu sei que hoje eu não sou a pessoa ideal, mas eu posso me tornar. E eu acho que essa é a grande alegria, a grande graça, principalmente, desse ambiente profissional. É que você pode se tornar. Basta você querer. Com certeza. Cara, para mim isso é bem marcante, porque eu não tenho uma família... meus pais não são empreendedores, nunca foram, assim. Meus pais são funcionários públicos, contadores, aquela coisa toda. Tem que fazer concurso, meu filho. É só o concurso que vai te dar uma estabilidade na vida. E, cara, eu nunca me enxerguei, assim... dessa forma, apenas ali dentro de um concurso público e somente aquilo, sabe? Tanto é que eu primeiro me tornei empreendedor e depois que eu fui chamado no concurso público... Eu lembro. Né? Depois que eu fui chamado no concurso público para assumir como bioquímico no estado, mas... então, assim, eu tive que aprender muito na marra essa questão da gestão, de como gerir pessoas, o financeiro... o comercial. Então, teve um momento no Educac que eu fui essas três coisas, né? Todos nós. Fui essas três coisas, assim. Foi muito difícil. Mas é a busca mesmo. Se você quer aquilo, cara, vai ali se atualizar e buscar conhecimento e buscar gente. Você falou uma coisa, Marco, que eu lembrei agora que foi uma autorreflexão que eu fiz até na minha última aula. Quem nasce com esse espírito empreendedor, as pessoas elas confundem a questão do quero abrir minha empresa. Sim. Né? E você pode, que eu chamo de intraempreender, que é empreender dentro de uma empresa. Eu lembro que quando você passou no concurso e começou com a área técnica, depois acabou assumindo toda uma área de administrativo, de coordenação, né? Se identificou muito mais ao natural. Eu acho que o empreendedor, naturalmente, ele vai indo para a gestão. Ele acaba indo para esse lado, né? E eu vejo muitos colaboradores ou pessoas que estão dentro de uma empresa e elas entendem que para elas realizarem isso, elas têm que sair da empresa e abrir uma empresa. Não precisa, né? Não precisa. Em alguns casos, você pode até estar na empresa errada, porque tem empresas que podem não valorizar aquilo, ou ela não tem o tamanho suficiente que você precisaria para arriscar. Mas é deixar claro que esse sentimento, eu queria ter o meu negócio é independente, etc. Das duas, uma. Ou você pode fazer isso dentro de uma empresa, ou talvez você nem o perfil tenha para isso. A gente já conversa e observa muito pessoas que dizem que querem ter o seu negócio porque querem ter independência, porque querem ter o seu tempo. Quer ser patrão. E aí me falam, olham a Labsa, hoje a Labsa, né, é uma empresa assim, que é reconhecida no mercado que ela atua de diagnósticos, e eu costumo dizer o seguinte, eu nunca trabalhei tanto quanto hoje, e sempre eu vou trabalhar mais do que ontem. Eu
os resultados eles são maiores, mas as responsabilidades elas também são muito maiores. Só aumenta. Se eu tinha algo que me tirava o apetite, hoje eu tenho algo que me tira o sono. Por quê? Verdade. Porque realmente é transformacional para todo mundo que está ali. E muitos profissionais não entendem isso. Que o conceito de empreendedorismo, que o conceito de responsabilidade nesse segmento, nesse formato, você pode aplicar e ser muito bem sucedido também. Né? Eu costumo contextualizar com a minha sócia, que foi uma colaboradora que com 5 anos de casa virou sócia. E ela carrega todos os valores necessários para ser sócio, necessário para empreender. E ela estava no lugar certo, né? Na empresa certa, e trilhou um caminho certo para ela, sempre acreditando nisso. Eu lembro de algumas decisões ao longo da jornada dela, quando ela trabalhava, por exemplo, no comercial, de mudanças minha como gestor em prol da empresa, e que ela foi uma parte prejudicada e que ela reconheceu que naquele momento ela era um resultado melhor para a empresa. Uhum. E eu acho que isso fala muito. Fala mesmo. Dessa questão dos valores. Eu acho que isso está mudando, essa relação entre colaborador e patrão, digamos assim. O que eu vejo hoje, lógico, ainda existem empresas ainda nessa linha tradicional de eu abri isso aqui é meu, trabalha para mim e me dê dinheiro, né? Mas eu vejo que isso está mudando muito, ainda mais com essa mentalidade de startups, né? Hoje em dia tem muita empresa tradicional migrando para uma gestão de forma nessa forma de startups, né, entre seus colaboradores, e a gente observa o quanto isso traz crescimento para a própria empresa. Aconteceu da mesma forma. Eu te sigo muito, né? Tu sabe disso. Eu sei. Eu sou um admirador da forma como você leva a sua empresa, o seu trabalho, né? Tenho buscado também ensinamentos, né, com alguns mentores em comum agora. E aí uma das minhas decisões foi essa, tornar um dos nossos colaboradores nosso sócio aqui do Educac, porque, uma pessoa que realmente incorporou a nossa cultura, entende todas as nuances do nosso, do nosso negócio. Por que essa pessoa não pode ser dona disso? Verdade. Né? Então, nossa, foi uma mudança significativa que já está trazendo bons resultados. Até a pessoa que entregava muito, ela passa a ter um senso de comprometimento maior. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, é muito óbvio, é muito natural você enxergar um alinhamento de interesses com seus colaboradores. Eu costumo dizer lá na Labsa que eu não fico chateado quando um colaborador sai da Labsa para uma oportunidade melhor. Eu fico chateado quando ela sai para uma oportunidade pior. Porque se ela está indo para uma oportunidade pior, porque eu falhei em alguma coisa. A empresa falhou em alguma coisa. Seja em comunicação, de não deixar claro um possível crescimento, seja em algum feedback, seja algo que ali na correria do dia a dia eu posso ter esquecido de comunicar. Mas é natural que você faça um alinhamento de interesses. E bons colaboradores que estão investindo muito tempo e estão buscando chegar ali, se eles de fato entregam resultado, aí realmente, porque eu entendo assim, existem 3 características que eu levo muito em consideração para saber se a pessoa vai ser sócia. Ela tem que entregar um resultado consistente. Né? Nem só de boas pessoas e boas índoles vivem as empresas. Sim. Então o resultado tem que ser consistente. 2, ela tem que ter os valores certos que a cultura da empresa pede. Se ela entrega bons resultados, mas ela não tem os valores de médio e longo prazo, os valores pessoais compatíveis com o da empresa, talvez não seja a hora, ou talvez não valha a pena ela ser sócia. E 3, que eu acho que esse é o mais complicado, é você enxergar um alinhamento de interesses de longo prazo. Ela vai continuar me entregando isso ao longo dos anos e gerando valor para a empresa? Porque se ela não tiver esse senso de comprometimento, ela virar sócio e parar a performance dela, isso é algo que pode ser prejudicial no médio e longo prazo para a sociedade. Com certeza. Então, eu acredito muito nisso. E mapear isso leva tempo. As pessoas elas são muito imediatistas.
né? A gente Então, vive uma sociedade imediata, né? vivemos. Hoje você pega um profissional, ele quer, em um ano, ser promovido a sênior. E você observa que, na verdade, ele é um bom júnior. E lá na Labs eu passei por uma situação que eu observo que é muito clara no mercado, é impressionante. Que é o quê? Quando você muda a divisão que você joga, se você sai da segunda divisão e vai para a primeira divisão, o teu atacante do teu time da primeira divisão, ele é muito melhor do que o teu atacante, às vezes, do teu time da segunda divisão. Só que agora você tem dois atacantes, um que é muito bom e um que está naquele nível, mas que já vinha entregando ali aquele resultado, mas você precisa de um outro resultado. E é a hora que a nossa cadeira pesa, porque você tem que tomar a decisão com base no que é melhor para a empresa. Sim. Então você acaba tendo que, eventualmente, trocar aquilo. O gerente da segunda divisão não é o gerente da primeira. E tá tudo bem. Eu faço isso hoje de uma forma muito mais leve. Mas foi difícil em algum momento. Demais. Eu sempre sou uma pessoa que eu tento apostar ao máximo naquela pessoa, ou eu protelo para tomar a decisão. Eu pago o preço muitas vezes. Acho que isso é um erro que eu me identifico de forma muito clara. Eu converso com a equipe hoje. É uma coisa boa de ter sócio também, né? Eu troco muita figurinha com meus sócios ali. O que você acha da fulana? Pô, mas será? Será que tem como desenvolver e tal? E aí o pessoal diz, cara, aqui não é psicólogo. Mas eu acredito que eu consiga desenvolver. Eu também tenho um pouco disso, assim, de querer ficar apostando numa coisa e muito por uma questão pessoal, né, e tal, às vezes até de convivência. É verdade. E aí você fica... Não. Você acaba... A empresa em primeiro lugar. Tem que pensar na empresa em primeiro lugar. Cada um tem sua jornada. O que eu hoje vejo é o seguinte: o colaborador ele tem que saber que ele está no caminho errado. Às vezes a gente, como gestor no crescimento acelerado, alguma coisa do tipo, a gente peca em dar esse feedback. Então, normalmente, a gente já sabe que aquele cara não é o certo para aquela posição. Nós já temos o sentimento de que a gente não quer mais trabalhar com ele, ou seja, já se perdeu o momento de correção. Aí, tardiamente, a gente eventualmente faz alguma troca ou coloca aquela pessoa de escanteio. Aí eu acho que aí nós falhamos como gestores. Então, ele tem que saber que ele tem esse desalinhamento, que ele não está correspondendo à expectativa e que ele está desalinhado. A partir do momento que você consegue tornar isso muito claro, pesa menos a decisão que você vai ter que tomar. Mas é algo desgastante. Se eu tiver que demitir alguém, eu fico mal. Eu comemoro quando um colaborador chega. Recentemente nós tivemos 2 colaboradores do comercial que foram para oportunidades muito maiores em São Paulo, mudaram de cidade, etc. Eu comemoro. Eu escrevo uma carta de recomendação. Olha como a gente está velho. Uma recomendação no LinkedIn. Eu fico feliz, eu bato palma. Eu nem acho que eles saíram da empresa, sabe? Tipo assim, eu ainda sigo no Instagram, eu comemoro, vai lá. Cara, tem esse sonho. Uma vez uma colaboradora que eu não achava que estava pronta recebeu uma proposta assim indiscutivelmente melhor. E aí ela falou assim: "Você acha que eu vou?" Eu falei: "Eu vou te dar 2 feedbacks. Eu acho que você não está pronta para essa vaga. 2, mas você não escolheu que a oportunidade aparecesse. Então a gente não pode perder quando a oportunidade passa. Não sei quando ela vai passar de novo. Então vai e corre atrás." Infelizmente, depois de 3, 4 meses, ela foi demitida. Ela realmente não estava pronta para aquela cadeira. E tem muito disso. A geração de hoje, ela pensa que subir de cadeira é algo bom e esquece que você tem que subir com aquele nível. Não basta só você ser um gerente, ser um analista, ser um coordenador, ser um diretor. Você tem que estar com a cabeça certa para aquele momento. E aí, essa é uma crítica que eu faço até para a geração atual, porque eles querem crescer muito rápido. E tem coisas que levam tempo. Você sair de um vendedor para um gerente, não importa o gênio que você seja. Tem aqui uma diferença comportamental grande. Eu converso muito isso com a minha sócia. Tem degraus para subir, né? Eu converso muito isso com a minha sócia. Falei, quando você sai da figura de que não depende de você, depende de pessoas, você tem que aprender a coordenar, você tem que aprender a se comunicar. Não basta você entregar o seu trabalho, você tem que fazer o seu time entregar o dele. É uma mudança muito drástica para você acelerar. E aí você acaba queimando a pessoa, porque você queria
que aquela pessoa se desenvolvesse, mas você botou ela num cargo onde ela não consegue entregar e você, como gestor, tem que tomar uma decisão. Você não consegue mais rebaixar aquela pessoa, porque ela já deu o próximo passo. Aí ela sai no mercado, ela tenta até uma recolocação e muitas vezes ela tem um downgrade ali, ela acaba tendo que ou pegar um cargo menor de volta, porque ela ainda não estava preparada, ou pior, ela se candidata a cargos do que ela foi demitida, então um gerente vai se candidatar para cargos, às vezes, de gerência e coordenadoria, e vão achar que ele é fraco num processo seletivo para ele ter se candidatado. Ele perdeu um diferencial de mercado. Então, as pessoas elas têm que ter muito cuidado também com essa esfera de evolução, porque não é só se garantir, tem coisas que realmente levam tempo. Eu demorei 13 anos para trazer a Labs aonde eu trouxe hoje. Eu poderia trazer mais rápido, mas com certeza não seria em um ano. Nem seria consistente. Né? Nem seria consistente. Nem carregaria todo o que eu aprendi. Dos 13 anos, 7 eu fui num ritmo. 5 eu fui num ritmo 3 vezes mais rápido. E eu acredito que os próximos 2 eu vou ser muito mais rápido. E nada me garante que daqui a 2 eu não seja a melhor pessoa para aquele cargo, porque eu realmente ainda não consegui chegar naquele nível. Então, hoje a gente está enfrentando dificuldades como essa no mercado, quando a gente vai recrutar, por exemplo. São pessoas que realmente acreditam que não são mais júnior, são pleno. Não são mais pleno, são sênior. E a verdade é que você é um bom júnior. Trazendo essa mesma reflexão para a nossa área farmacêutica, já que a gente trabalha nesse segmento das análises clínicas do laboratório. Como é que tu enxerga hoje a maioria das pessoas, dos nossos colegas que estão ali dentro dos laboratórios, assim? Porque tu lida com muito problema, devido à tua assessoria técnica e tal, de equipamentos, tu lida com muitos problemas oriundos ali de, às vezes, uma falha técnica, né, do farmacêutico, do bioquímico ou do responsável técnico, que seja. Como é que você enxerga hoje como está o perfil dos colegas, assim? Primeiro, eu sempre peço para ser uma falha técnica, porque muitas vezes não é. Entendi. É comportamental. Então, é uma pessoa que não prestou atenção no treinamento. É uma pessoa que não prestou atenção no treinamento. É uma pessoa que não tem perfil para se comunicar com a equipe e passar, às vezes, o problema real. Então, ela não consegue nem se expressar direito. É uma pessoa que não tem trato para trabalhar com a equipe, então às vezes ela precisa que a equipe ajude a resolver um problema, ela não consegue, então ela joga isso para a gente. Então a gente observa que hoje de 100% dos meus chamados, eu te diria que 60% poderiam ter sido evitados. Entendi. Pelo perfil profissional. Eu vejo um pouco disso aqui dentro, sabe? Assim, as pessoas esperam uma coisa nas pós-graduações, por exemplo. Elas esperam que a gente ensine a ler uma lâmina, ensine a fazer uma técnica de bioquímica, mas na hora dela ir para essa entrevista ou para se manter dentro de um laboratório, ela não se mantém porque ela não sabe conversar, se comunicar. Verdade. Com o gestor, com o diretor, com o dono do serviço, do laboratório e tal. Então, eu vejo que isso realmente tem sido um problema. Por isso que a gente tem mudado um pouco a dinâmica dos nossos cursos, né? De tentar treinar os colegas para que saiba se expressar. É verdade. O que a gente consegue ensinar em 3 dias aqui, ele já é impactante e diferencial. Imagina se você tivesse 4 meses ali de treinamento constante. Agora, sim, fazendo um meia-culpa do lado do empreendedor, né? As empresas, elas também pecam muito, e eu até entendo isso, porque a gente peca até hoje nisso. Determinadas empresas, elas têm que trabalhar um conceito de formação. Poucas empresas querem desenvolver o profissional. Você vê quantas iniciativas, por exemplo, você tenta executar aqui pelo Educac, e aí, às vezes, a gente não tem o apoio da empresa. Ela quer o profissional pronto, mas ela não quer pagar por isso. Né? E as empresas, a verdade é que cada vez mais tem que ser grandes escolas para os seus profissionais. Então, eu acredito que falta iniciativa desse lado. Então, você tem, de um lado, uma mão de obra
Concordo contigo. Verde, uma mão de obra que faltou muita formação. As instituições de ensino tradicionais, as grandes faculdades, não vamos citar nomes aqui, mas a gente sabe que eles pecam muito nesse ensino mais raso. Tá ruim mesmo. Tá ruim, verdade, tá ruim. Pecam demais nisso. Aí junta que o técnico deles está ruim, que o pessoal nem se fala, na verdade, nem existe, né? Você chega no nível até de pós-graduação, aquilo que a gente faz aqui, como a gente mesmo conversa, nem outra está fazendo, nem o início disso. Então é pior ainda. E aí é lógico que isso reflete no profissional. Com a autorresponsabilidade, todas as partes são culpadas. Sim. Nós deveríamos treinar mais os nossos profissionais e, é lógico, eles também deveriam buscar mais capacitações. Eu acho que é aí que a gente está tentando resolver esse problema com o Educac. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, nós não sabemos dizer. Mas nós estamos tentando fazer é sedimentar esse abismo para que a gente consiga aproximar cada vez mais o profissional do mercado. E aí é uma das coisas que eu vejo no mercado e que eu falo muito. Vocês estão preocupados em ser o melhor técnico de vocês, emendar 3 pós-graduações ao mesmo tempo, né? E eu digo aqui para o nosso perfil, o nível do mercado está muito baixo. E vocês não precisam de muito para se destacar. Tu acha que isso é geral ou é da nossa região aqui? Eu acho que falando só dos cursos que nós atuamos ali de saúde, quando a gente pega, nessas áreas que hoje o Educac, por exemplo, se diferencia, a nossa região ela tem um perfil um pouco inferior às demais. Falando do ponto de vista de pessoal, nem precisa responder, porque se você pegar, por exemplo, São Paulo, e não é porque nós fazemos cursos em São Paulo, mas você observa que em mercados mais maduros, apesar de ser difícil você ter o problema da mão de obra, eles já estão um pouquinho na frente, as empresas já estão um pouco na frente, elas já treinam mais o colaborador, elas já são mais processualizadas. As instituições de ensino buscam uma diferenciação, você tem uma gama de cursos maior para ofertar naquele mercado. Então, se você me perguntar, faz sentido... As oportunidades lá com certeza são maiores, né? Com certeza, mas assim... Eles são maiores do ponto de vista de proporcionalidade. Sim. Você tem mais profissionais também no mercado. Então, se você for se formar em medicina no Amazonas, você ainda tem muito mais oportunidades do que se você se formar em medicina em São Paulo. Sim. Assim como eu acho que a nossa área, apesar de ela ter esse sentimento de saturação, ainda tem muito mais oportunidade para um mercado entrante do que para a área técnica. Você conta com... Você tem poucas ofertas de cargos que precisam de uma qualidade técnica muito grande. A automação dentro de laboratório, ela mudou muito. Então, hoje você tem um profissional muito bem treinado, coordenando, às vezes, um equipamento que processa o que há 13 anos atrás eu precisaria de 5 profissionais, e basta esse profissional nem ser tão bom tecnicamente, que ele vai receber treinamento da fábrica, treinamento da empresa, o apoio da equipe, como, por exemplo, a Labsa faz com esse profissional. Então, você consegue passar por isso. E, às vezes, o laboratório tem um grande gestor, bom tecnicamente, e que coordena, vamos dizer assim, do ponto de vista desses setores. Então, na prática, você não tem uma barreira muito grande técnica aqui. Eu costumo dizer isso. E o que eu percebo é que o profissional, pelo menos do nosso curso aqui, às vezes, ele tem que traçar para onde ele quer chegar. É difícil você ensinar, orientar ou mentorar e ajudar um profissional que não sabe onde ele quer chegar. Tem isso. Então, você quer trabalhar no ramo de análises clínicas, você tem um perfil júnior, você quer o primeiro emprego, legal. Eu tenho todas as soluções para te potencializar e te ajudar a dar esse passo. Não, eu não sei se eu quero análises clínicas, eu não sei se eu quero ir para uma área mais de atendimento e administrativa, eu não sei se eu quero ir para uma área mais técnica, eu não sei se eu quero ir para um pequeno laboratório, eu não sei se eu queria ir para um grande laboratório, que já vai te exigir um pouco mais. Então, se você não sabe, eu também não consigo te ajudar. E aí é uma coisa que a gente colocou, nem tinha na minha aula em turmas muito passadas, que é mais ou menos uma visão do tipo, você tem que identificar para onde você quer ir.
A partir do momento que você identifica para onde você quer ir, é muito mais fácil. Mesmo que o caminho tenha mais curvas do que reta, a gente está enxergando para onde quer ir. Então, você consegue muito mais ajuda do ponto de vista que nós podemos oferecer, por exemplo. Eu digo para eles também assim que você já pode fazer um planejamento de carreira nesse momento, assim, pega um lápis, papel, quais são as empresas que você gostaria de trabalhar. Não quero saber se é em São Paulo, se é fora, nos Estados Unidos. Você pode riscar ali no papel dizendo: eu quero ser bioquímico, farmacêutico, biomédico do Fleury, da DASA. Verdade. Você pode colocar no papel, isso é de graça. Beleza, quais são os caminhos que eu tenho que traçar para chegar até lá? Quais são as habilidades que eu tenho que conquistar para isso? Quero ter primeiro um conhecimento técnico, vou fazer aqui uma pós em análises clínicas, depois eu tenho que ter algo mais de gestão administrativo, de liderança. Cara, tá aqui teu degrau, então. Tá traçado teu degrau. Né? Então, não custa nada você fazer aí uma gestão da sua carreira. Né? Agora, não sei o que eu quero. Sei lá, eu quero um emprego. Eu te digo mais. Você consegue fazer isso de uma forma mais rudimentar, porque uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: nós acompanhamos o mercado, nós admiramos empresas, a gente segue pessoas de referência, Sim. nós tivemos contato com várias coisas disso. Muitas vezes o profissional entrante no mercado, ele não consegue dizer nem quais são os top 5 laboratórios da região onde ele trabalha. Então, eu costumo fazer uma pergunta lá na empresa, que eu digo o seguinte: todo mundo tem um número na cabeça. E por experiência própria, esse número ele só aumenta quando você vai criando mais experiência. Mas eu digo assim, todo mundo tem um número na cabeça. Me diz quanto você acha que seria um ótimo salário para você trabalhar por mês. Porque eu consigo te dizer na nossa área para onde você vai. Eu lembro que eu fiz isso aqui em turmas do Educac. Eu perguntei. E tinha gente que disse assim, R$5.000. Eu falei, R$5.000 é fácil. Eu te digo o que você vai fazer nessa área. Tem várias coisas que vão te fazer chegar lá. Teve gente que disse R$2.000. Eu falei, primeiro vamos trabalhar essa tua crença limitante, mas também dá para ganhar mais. E segundo, é fácil. Assim como teve gente que falou, eu queria ganhar R$50.000 por mês. Eu falei, você vai empreender. Porque na nossa área, você não vai encontrar nada que mesmo somando... Que te dê um salário desse. Que te dê um salário desse. Então, se a pessoa souber pelo menos o número com base na experiência dela, ela consegue dar o passo. E quando eu entrei na faculdade, há quase 20 anos atrás, né, que a gente se formou em 2006, eu me formei em 2006. Então, eu entrei em 2022. A gente tá em... Não. Eu entrei na faculdade em 2002. Eu entrei em 2003. Não, entrei em 2003. Eu entrei em 2002. Não, eu entrei em 2004. Eu entrei em 2003. Você era uma na frente. Em 2004, eu tinha... A única coisa que eu tinha clara na minha vida era esse número. E esse número, naquela época, para mim, era R$20.000. Eu nunca me esqueço disso. R$20.000. Era o teu número. Era. Eu não sabia o que eu ia fazer direito. Eu não sabia ainda para onde eu ia. A gente sabe Mas eu queria R$20.000 por mês. A gente sabe que a vida, ela te reserva momentos. Eu não sabia que a Labs ia chegar aqui. Eu não tinha essa visão lá atrás. Eu sabia que eu ia fazer algo grande. Eu não sabia como. Nem para onde eu ia, né? Então, talvez na faculdade você idealizava trabalhar em algo do tipo, mas você não enxergava o Educac como ele é hoje. Não. Se enxergava, admiro. Não, na faculdade, eu acho que eu nem tinha a ideia ainda, né? Eu acho que o meu perfil empreendedor, ele veio ali pro final da faculdade, e quando eu estava no exército, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim aqui, porque não quero isso aqui, não. A faísca empreendedora da coisa, né? Não quero isso aqui, não. Aí... E também teve muito, assim, da questão de... Eu era professor numa faculdade, estava dando cursos de graça. Eu falei, por que eu não estou cobrando por isso? Né? Por que eu estou fazendo cursos de graça onde eu poderia estar ofertando para mais pessoas e ajudando mais pessoas e tal, e obviamente receber por isso, né? Foi quando veio a minha primeira empresa de cursos,
e depois veio o convite, né, do professor Edson para vir aqui para o Educac. E aí, então, mas quando eu já estava com a minha primeira empresa, ali eu já imaginava assim, não, eu não tenho que ficar alugando salinha para dar aula, eu tenho que ter um local meu para chamar pessoas, para ter uma estrutura. Ali eu já vislumbrava, com certeza. Legal. Aí eu sempre tive muita dificuldade de imaginar o longo prazo. Então eu sempre tangibilizava com coisas que eu entendia. Então eu botei 20. E aí é aquela história, né? Lógico. Economia muda, a gente vai ampliando nossa mente, vai pensando mais. Mas assim, quando eu atingi X patamar, eu falei, agora eu quero 2x. Eu não sei também como eu vou fazer o 2x, mas eu quero 2x. Então o que eu preciso fazer? E aí isso me motivava a buscar opções para fazer isso. Até que eu entendi que o caminho mais nato que eu vou conseguir fazer através disso é se eu for empreendedor, porque eu acho que é a única coisa exponencial. Qualquer outro emprego, do ponto de vista tradicional, ele tem um limite. Sim. E as minhas horas, elas também são limitadas. Então, eu preciso que eu cresça exponencialmente, eu só consigo fazer isso através do resultado de outras pessoas acreditando no mesmo sonho. Sim. Isso foi uma decisão mais lógica para o meu... E potencializando essas pessoas, lógico, né? E todo mundo ganha na jornada, né? Ó, você não consegue ter um resultado financeiro bom se as pessoas que te levam para lá também não têm. Sim. É a história do alinhamento. Eu vi, acho que foi uma postagem do Thales, do Thales do G4. Ele falou assim, a melhor valorização que você pode dar para o seu funcionário é dinheiro. A remuneração é o reconhecimento mais sincero que uma pessoa pode ganhar. Exatamente. Então, assim, essas pessoas precisam ganhar bem, obviamente, se estiverem em conjunto com a gente, né? É verdade. Dentro daquilo que a gente planejou, dentro da meta e tal. Então, assim, é porque às vezes eu vejo uma demonização do empresário, né? Não sei se tu já percebeu isso e tal. Isso já aconteceu comigo entre colegas, inclusive farmacêuticos e tal. O cara virou empresário, desse jeito. E você tem essa demonização do empresário, achando sempre. Que... O país como um todo, ele é campeão nisso, né? Achando que só a gente está ganhando, mas... Aí eu tava falando assim, mas a casa que vão levar, caso não dê certo, é a minha. O Thales diz assim... Ele dizendo, meu amigo, se amanhã tiver alguma coisa que a empresa quebrar, a federal bater ou qualquer coisa do tipo, quem vai preso sou eu. Então, na minha empresa, eu faço as coisas do meu jeito. Tem que ser isso mesmo. E no final das contas é isso. A pessoa nunca pondera o risco retorno. Só eu sei o endividamento que a gente carrega na costa. Nossa, tem muito aí. O endividamento que a gente carrega na costa, as loucuras que a gente faz e o que a gente toma. Eu já tive colaborador que foi dormir em casa feliz da vida à noite, porque foi pagar a folha, e eu tinha para pagar a folha, mas não tinha para me pagar. Eu já vendi carro. Sim. Eu já tive que fazer alinhamento familiar para poder manter, mas nunca trazer um salário. Então, tipo, o risco-retorno, ele premia. Também. Exatamente. Eu lembro que aqui eu passei o quê? Uns 2, 3 anos sem receber. Sem ter retorno para mim. E com um sorriso na cara dando aula. Não, dando aula às vezes para uma pessoa, 2 pessoas. É isso aí. Para você ter uma ideia, uma coisa que eu digo isso, né? Você quer identificar essas pessoas? No nosso processo seletivo, a gente também faz uma pergunta bem assim. O que você prefere? Uma remuneração alta e uma premiação baixa? Ou uma remuneração baixa e uma premiação alta? E tá tudo bem o que a pessoa escolher. Mas na nossa empresa, a gente acredita que você tem que participar do todo. Eu não tenho problema nenhum em querer dividir o lucro da empresa em premiação. Inclusive, é algo que a gente está meio que construindo ali dentro. Mas me incomoda o fato de uma pessoa não querer ou ser aversa ao risco. É só o perfil. Tem outras empresas que vão entregar o que ela procura. Entendeu? Assim como tem outros empresários que podem não premiar esse bom colaborador. Se ele não fosse tão vitimista no sentido de endemonizar o empresário, ele que procure uma empresa melhor.
Sim. mais alinhada com o perfil dele. Ou vai empreender. Você pode não estar né? aqui, caso você não queira. Ou vai empreender. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vá lá, abra seu CNPJ. Eu já tive uma colaboradora que no ato da contratação dela, eu perguntei qual era o sonho dela e ela falou assim, eu quero abrir a minha empresa. Ela falou, eu quero abrir a minha empresa. Uma distribuidora igual a da Lapsa, basicamente. Eu falei, tá bom. O que eu construí ali com ela? Eu falei, vamos pensar um cenário de 3 anos. Se em 3 anos você me entregar isso aqui, talvez você possa virar sócia. E aí, se ela tivesse entregue esses 3 anos, provavelmente, pelo movimento que nós fizemos, talvez ela fosse sócia hoje. E eu estava errado na época, em termos de perfil, faz parte. Assim, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Sim. Mas ela, no segundo ano, falou, vou sair que eu vou abrir minha empresa. Vá. E aí a gente conversa muito até hoje. E aí ela diz assim, meu Deus, o quanto é difícil, fulano não pagou, Beltrano não fez isso, atrasou. É isso. É jogo de gente grande. O empresário no Brasil... Eu lembro na pandemia, quando fechou tudo, e o Educac 100% presencial... Aí me falha. Cara, 100% presencial, e a gente tinha uma turma formada que ia começar a aula em março, e aí, de repente, fecha tudo. E aí, basicamente, a evasão de uma turma inteira. E a gente contando com aquele dinheiro para pagar a folha, para pagar todo mundo e tal. E aí a gente teve que se virar para... Não, vamos lá, gente, vamos fazer um online, vocês não vão sofrer nenhuma... a gente depois recupera a parte prática, a gente vai entregar isso, aquilo. Alguns a gente conseguiu recuperar, outros não. Mas, cara, eu não sabia como é que eu ia fechar o mês, cara. Não sabia. Eu acho que ninguém sabia, né? Eu não vou dizer que eu tenho vergonha, mas eu estava num setor que foi altamente beneficiado, quem estava preparado, do ponto de vista da Labsa, né? Diagnóstico bombou, né? Mas o que ninguém sabe, que a gente não conta, é que 2 anos antes da pandemia, eu participava de outras 2 empresas. Porque a Labsa não estava com o resultado que eu queria. E aí eu quis me provar, o espírito empreendedor, eu falei, cara, o problema é a Labsa, eu vou abrir outras 2 empresas. E aí eu tinha outros sócios nessas empresas também. Do mesmo segmento, não? Não, de segmentos completamente diferentes. Um de uma startup, uma startup de entregas, estilo iFood, e uma outra de inventário de ativo imobilizado. Completamente diferente. Eu atendia clientes como Carrefour, TVLA, Yamaha. E aí, em determinado momento, eu tinha um resultado melhor lá do que na Lapsa. E eu estava me dividindo ali no tempo, obviamente não entregando o meu potencial para as 3, porque eu ainda estava muito de operações. Mas a minha paixão sempre foi a saúde. E em um determinado momento eu fiz um alinhamento, eu lembro que eu conversei bastante com a minha esposa, que sempre me apoiou nessas tomadas de decisão meio doida, e eu falei assim, eu vou vender tudo, eu vou colocar tudo que eu tenho na Labsa, e se não der certo, eu preciso botar esse ponto final. Eu preciso acreditar que eu dei o meu melhor. Isso foi o início desse 5º ano que eu te digo que foi. E aí eu foquei 100% na Labsa, com outra cabeça. Outros riscos, tudo que eu tinha. Um brinde a nossas mulheres que nos apoiam, né? Porque sem elas... Com certeza. A gente não estaria aqui, né? E aí, quando veio a pandemia, nós fomos um setor beneficiado? Sim, todo mundo olha e diz que sorte. Mas só eu sei o que 2 anos antes eu passei e tudo que eu arrisquei para estar preparado na pandemia. Teve muito concorrente que não aproveitou o que nós aproveitamos na pandemia. Sim. Entendi. Não, para mim também foi uma virada de chave, porque aprendi a entrar no mundo online, né? Que agora também já é um braço que a gente está construindo aqui. Exponencial, né? Sim, e aí com certeza fez a porrada, né, veio, mas a gente conseguiu honrar todos os compromissos e tal, não teve nenhum... Pelo contrário, a gente cresceu. A gente cresceu na pandemia,
E somos pós-graduações 100% presencial, ou seja, não vai ser uma adversidade que vai te parar, né? A gente tem que estar sempre em movimento. É verdade, é exatamente isso. Ganha quem está sempre em movimento e não desiste. É impossível você ganhar de alguém que não desiste. A verdade é essa. É impossível de você ganhar de alguém que não desiste. De alguma coisa que não desiste. Legal. Eu acho que essa é uma das mensagens, assim. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer, se você não sabe aquelas etapas que você tem que seguir bem certinho, o que eu digo é só faça alguma coisa. Parado é que não vai ser resolvido. Legal. Ô Mauro, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Educast. Eu tenho certeza que está contribuindo para muita gente aí nas suas tomadas de decisão, né, do momento da vida. Eu quero colocar aqui o agradecimento que o Educac tem à Labsa, né, desde 2018, que a gente começou essas conversas sobre os nossos momentos empresariais e tal. Mas eu lembro que desde o primeiro momento, pô, Marco, deixa eu colocar meu equipamento aqui para os teus alunos verem e tal. E isso acontece até hoje. Você coloca aqui os equipamentos para os alunos mexerem, conhecerem e aprofundarem o seu conhecimento nas análises clínicas. Obviamente, porque a automação é o padrão ouro hoje das análises clínicas, não tem como fugir disso, impossível. Né? O aluno tem que estar preparado, o analista clínico ele tem que estar preparado para aquilo que a Labs oferece. A gente é muito grato a você, porque se a gente, né, chegou até aqui, foi junto com parceiros como você. Agradeço muito. Eu fico muito feliz. Hoje, fazendo aquele merchan, né? Hoje nós temos mais ou menos uns 70 colaboradores no grupo. A gente deve, ano que vem, ir para próximo de 120 colaboradores. Bacana. Muito profissional, muita responsabilidade. Eu posso falar que hoje, a oportunidade que você me deu no Educac, no início eu não sabia se eu entregava valor, depois eu achei que eu estava entregando valor, hoje eu tenho certeza sempre entregou. Que a gente está entregando valor aqui dentro. Tem muita novidade para vir ainda, sempre tem. Eu disse na última turma, eu falei, o curso que vocês estão recebendo hoje é muito melhor do que o meu primeiro curso, e eu garanto que a próxima turma vai ser melhor e a outra vai ser melhor. E faz parte, e tá tudo bem, porque a gente está cada vez mais melhorando e entregando valor. Com certeza. Então, eu acredito e eu trago esse desafio para quem não conhece o Educac, porque realmente agora é uma instituição que eu me identifico, que eu acredito. E não sou sócio do Educac, tá? Mas eu realmente... Grande parceiro. Eu realmente acredito, mas eu acho assim, ano que vem tem tudo para ser um dos melhores anos em termos de entrega de valor que nós vamos fazer nesse meio que a gente se propôs a resolver problema, porque empreendedor é isso, a gente resolve problema. Sim. E é pago por isso. E eu acredito que esse é o caminho. Então, eu queria agradecer também, sempre esse bate-papo, cada vez melhor. Vamos ter outros. Quando nós viermos aqui de novo, eu garanto que será outro Marco, outro Mauro, outra Labsa, outro Educac e, consequentemente, a gente vai estar aqui dizendo também tudo que a gente aprendeu, com certeza. Tudo que a gente errou. Eu acho até que é legal isso. A gente sempre fala aqui das vitórias, dos sucessos. A gente pode fazer um programa só de erros. A gente vai fazer um programa só de erros e dizer, não façam isso é cagada. Vai ter que ter 2 garrafas de vinho. 2 garrafas de vinho. Na primeira, só coisas boas. Na segunda, lembra disso? Eu falei que não ia dar certo, não deu. E tá tudo bem. Verdade. Né? Mas eu acho que a gente vai fazer isso. Obrigadão por essa oportunidade. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado pela sua audiência. Compartilhem, curtam o nosso programa. Compartilha também o nosso Instagram para que vocês possam estar informados dos nossos cursos, das novidades. E sigam também a Labsa Diagnóstica, que não é só soluções. Tá ali o Mauro também, o @Mauro.Fernandes. Mauro Fernandes Filho. Mauro Fernandes Filho e @Labsa Diagnósticos. Isso foi uma mudança nossa, porque a gente descobriu que o pessoal não sabia diagnosticar. Então, a gente botou Labsa Diagnósticos. Entendi. Então, é uma mudança. Segue lá, até porque a gente sempre divulga vaga. Legal. Então, nossas vagas hoje elas são 100% divulgadas
nas redes sociais. Me manda um oi, se precisar de ajuda, alguma coisa, eu gosto muito dessa... E façam seu LinkedIn, né? Faça o seu LinkedIn. Quem fizer Eu o só LinkedIn... contrato pelo LinkedIn hoje. Vou fazer um desafio. Vamos testar a audiência. Pronto. Quem fizer o LinkedIn, me adiciona, @Mauro Fernandes Filho. Eu faço uma revisão completa do LinkedIn, o que precisa mudar, o que eu acho que está faltando. E 100% dos nossos processos seletivos hoje são pelo LinkedIn. Não existe a possibilidade de você se candidatar na Labsa por outro meio que não o perfil do LinkedIn. Nós e praticamente todas as grandes empresas do mercado. LinkedIn, na minha opinião hoje, LinkedIn e principalmente a sua rede de contatos, que a gente ensina isso no curso Network, Sim. é algo que para mim é um grande diferencial hoje do mercado. Perfeito. Obrigado, gente, e até a próxima.